Não vai me dizer que você acredita nessa bobagem. Apocalipse, Nina. Seu pai odiava esse fanatismo. Em que planeta você vive, hein? Porque os sinais dados pelo universo e as análises dos cientistas apontam que a Terra vai sim colapsar. Não essa noite. Gravidade é um filme que nasce de uma peça de teatro. É uma peça que eu escrevi em meados de 2014, 2015, não sei exatamente a data. E em 2017, a gente pensa em roteirizar, levar para o cinema. Então é uma peça de teatro homônima, não é? Eu sempre fui movido, né, na verdade. Todos os meus curtas são movidos pela necessidade de entender esse peso, digamos assim, visível, que estruturas familiares, sociais, históricas impõem sobre os corpos, especialmente os corpos dissidentes, não é? Corpos transgêneros, corpos negros. O roteiro é baseado na peça de teatro que já traz todos esses elementos, não é? Não só de realismo fantástico, como dessa família confinada, não é? Sobre essa ruína afetiva, não é? Desse núcleo familiar. E um texto do teatro que serviu como base para mim foi o Longa Jornada Noite Adentro, de Eugênio O'Neill, que também, assim, ele traz, não é, o tempo noturno, traz a noite como catalisadora, não é, da verdade. Então a gente tinha já isso tudo muito claro na peça de teatro, e a gente, claro, tinha que levar para uma linguagem cinematográfica. A gente tinha uma linguagem teatral ali, né, um texto muito verborrágico, um texto muito que as personagens repetiam o tempo todo, não é? Mas eu queria, de certa forma, ainda permanecer com a essência disso no roteiro. Uma coisa mais teatral, elas estão confinadas num palco, dentro de uma casa, que se torna um palco de teatro. Então, eu queria algo que também remetesse ao teatro, fosse uma interpretação, às vezes até mais carregada, uma direção mais de confinamento mesmo, como se ela estivesse no palco. Então, isso estava muito bem claro para a gente, por conta da peça de teatro. Então, foi só o trabalho de desenvolver o roteiro, junto com uma consultora, na verdade, duas consultoras, né? Uma, a Renata Sofia, que é do Rio, e a outra, a Júlia Catarina, que é de São Paulo, roteirista, atriz, diretora, e foi muito positivo para a gente ter essa consultoria de duas mulheres, né? Já porque estávamos falando sobre mulheres, sobre desejos, sobre, enfim, relações de uma família, de um núcleo familiar formado por mulheres. Então, precisava desse suporte. Essa noite nós vamos comemorar o aniversário do Zack. E você não vai me estressar com as suas teorias conspiratórias. Cadê a Joana? Joana! Joana! Ela saiu. Pra onde? Liga pra ela. Vai, Nina, liga pra ela. Eu não posso. Por quê? Meu celular tá sem sinal desde cedo. Só me faltava essa. Cília, não é coincidência, é grave. Você precisa me escutar. A tempestade solar começou de madrugada. Se você olhar para caralho! O longa requer uma estratégia em sua distribuição, requer um cuidado maior. Não que esses cuidados a gente também não aplique para os curtas-metragens, mas é diferente, porque o longa-metragem, você tem que pensar de uma forma estratégica para estrear, você tem que pensar num festival que seja uma abertura para outros festivais de cinema, tem que pensar nessa estreia que tem que ser uma estreia bacana, que traga possibilidades, desdobramentos. E os festivais exigem ineditismo. E se produz muito no Brasil, muito de forma independente. Então, você conseguir entrar hoje num festival internacional, um festival nacional, né, para estrear seu filme internacional, dá muito mais trabalho, vamos dizer, é algo muito mais angustiante do que tentar estrear um curta-metragem. Então, minha transição
foi tranquilo em relação à escrita, em relação ao roteiro, direção de elenco, estar num set com uma equipe muito maior do que de um curta-metragem, uma equipe de profissionais muito maior. Isso para mim foi muito tranquilo, de conduzir, de vivenciar. O que me pegou mais, assim, de certa forma, não foi de surpresa, que era algo que eu já imaginava, tinha noção de como era uma distribuição de um longa, como era esse processo de distribuição, de estreia no circuito comercial, nas salas de cinema, mas foi algo que me deixou ansioso, que me deixou preocupado. É algo que isso eu não tinha nos curtas-metragens. Era algo que era muito tranquilo em relação aos curtas. Não me preocupava se o filme entraria ou não no festival, enfim. E com longa-metragem, isso me trouxe uma certa angústia, né? Um certo cuidado de pensar numa estratégia que fosse positiva para a carreira do filme. Acho que isso foi uma transição entre curta-metragista e longa-metragista. Foi a única coisa que, digamos assim, me pegou direitinho, né? Me pegou de uma forma que eu fiquei um pouco assustado. Queria te perguntar mais sobre a personagem do Dani Barbosa também, assim, né? Que é muito forte. Eu não queria dar spoiler do final, assim, para quem tá vendo, mas tem uma cena no final ali que é genial, assim, muito forte. Eu queria falar como é que foi essa sua experiência com elas, como ela contribuiu também para a personagem no filme. A Dani é uma parceira incrível. Ela trabalhou comigo no Cavalo Marinho, no curta-metragem. Ela foi assistente de direção e sempre foi uma amiga muito próxima, uma amiga muito conselheira, né? Sempre gostei muito de conversar com a Dani, trocar ideias, enfim, trocar figurinhas com ela. Ela foi muito importante em todo esse processo, né? E ela tem um personagem dela é um personagem interessante, né? Porque, digamos assim, eu penso muito também nesse roteiro, tem muita coisa de referências não literárias, né? Como eu já falei, Longa Jornada no Metaverso, tem Esperando Godot, e tem também um livro, Cosmos, Caos e o Mundo que Virá, que é uma obra de cunho religioso, e que fala que a criação só é possível a partir do caos, a partir do vazio, a partir do nada, não é? E o caos em gravidade é o colapso dessas estruturas familiares, né? Sociais, patriarcais. E esse mundo que virá é anunciado não por um profeta, mas é anunciado por uma mulher trans, por um corpo dissidente, não é? Por uma filha renegada que retorna a esse seio da família, não agora como um desajuste, como, enfim, mas como um grande milagre para reorganizar esse caos. A Dani foi muito parceira nesse projeto, não é? Porque ela é a Lara, não é? E ela traz também elementos, ela traz informações de vivências, enfim, até de crescimento mesmo enquanto atriz, né, em sua carreira, ela traz para a personagem. Então ela colaborou muito também com o roteiro, colaborou muito com as cenas, colaborou muito com a mise-en-scène. Então ela é uma atriz parceira, uma grande amiga, e eu acho que para mim, ela está muito bem na sua personagem. Ela deu uma dimensão grandiosa à Lara, deu uma dimensão realmente divina. Aqui é o que carrega essa personagem, né? É algo divino, uma divindade, não é? Então acho que ela cumpre muito bem esse papel. E aí outra coisa que eu queria te perguntar também mas sobre a filmagem, assim, a fotografia do Petrus, né? E aí, não sei, as pessoas têm essa coisa de tipo, talvez filmar com poucas locações facilite por um lado, mas uma coisa que me pegou o filme inteiro foi tipo, muita cena no escuro, assim. Eu queria saber como é que foi esse seu trabalho de fotografia no filme também. Petrus Cari já é um grande parceiro, já é a nossa quarta parceria. Estivemos juntos em Marie, Dinho, Cavalo Marinho e agora em Gravidade. E ao longo desses projetos, assim, construímos uma relação de profunda confiança artística, baseada na escuta, no respeito, eu respeito muito Petrus. Até porque também Gravidade tem como referência Clarice, né?
um dos filmes do Petros Cariri, Mãe e Filha também, traz como referência. E Petros é um grande artista, não é? Um grande fotógrafo. Então, um grande... seria a pessoa ideal para fotografar esse filme, porque a maioria das cenas são no escuro, e a gente tinha que pensar numa iluminação, numa fotografia, e também no visagismo, não é? Que a gente não perdesse as expressões das atrizes, não é? A gente tinha que pensar em algo também que as pessoas conseguissem identificar as reações, os sentimentos, tudo que aquelas atrizes aquelas personagens estavam passando, né? Naquele blackout, né, que acontece na cidade. Então, para mim, Petros era um fotógrafo ideal, não só pela essa parceria longa nos outros filmes, mas também porque eu sei que Petros ele é muito perfeccionista. Ele é muito, enfim, ele gosta de desafios, né? Então também foi um desafio para ele esse filme. Então para ele foi trabalhoso, mas também foi um divertimento, porque eu acredito que ele aprendeu muito com o filme. Eu acredito que também ele trouxe uma bagagem incrível, não só para fotografia, para o filme, né, para a gravidade, mas também para a direção, porque ele também é um diretor. Então eu me sinto muito confortável em estar ao lado do Petros, não só como o diretor de fotografia dos meus filmes, mas também como um amigo, um diretor que eu admiro, que eu respeito, está lá me dando dicas, me apoiando e me iluminando também minhas ideias, torcendo para o melhor para o filme, né? O melhor para que o filme tenha um resultado surpreendente, que a gente possa fazer dentro dos nossos recursos. O filme é de baixo orçamento, um BO, então dentro das nossas limitações financeiras, não é, de estrutura, tudo, a gente tentar trazer o melhor para o filme, não é? Tentar reunir ali esforços, né, e dar o nosso melhor. Então, Petros foi essencial, por ele amar fotografar, e para ele acho que foi um grande desafio, mas que trouxe um resultado satisfatório, né? Um resultado que a gente, ao final, né, com o filme montado, a gente vibrou, mas foi trabalhoso. Não vou dizer que não foi trabalhoso, mas ele estava cercado por uma equipe muito competente, a equipe de fotografia é uma equipe muito competente. Então, quando a gente está cercado de bons profissionais, a maioria profissionais do Ceará, não é? Profissionais cearenses, então o trabalho fluiu de uma forma muito harmoniosa, não é? E no final tudo deu certo. Eu sou formado em História e sou formado em Jornalismo também, e tenho um mestrado em Comunicação. E minha formação no cinema atravessa bastante filmes de gênero, né? Eu era fascinado quando era garotinho por filmes como Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo. Os filmes de terror dos anos 80 para mim, são os melhores. E uma coisa que eu aprendi muito a gostar de cinema brasileiro e assistir cinema brasileiro, eu acho que eu não lembro se era Manchete ou Bandeirante, que passavam filmes pela madrugada dentro, mas era mais motivado também, eu confesso, nessa época. Eu era jovenzinho, pré-adolescente, digamos assim, morando no interior, morando no Agreste, Pernambuco, uma cidade chamada Caruaru, onde não tinha cinema de rua tinha virado um templo religioso. E já me identificava com homem cis gay, já sabia. Enfim, então a possibilidade de ver e a curiosidade de ver um corpo nu, despido, né? Era assistir um filme brasileiro. A motivação inicial era essa, depois virou minha grande paixão. Então, eu assisti Os Sete Gatinhos, Beijo no Asfalto, Império do Desejo, enfim, Mulher Objeto, todos esses filmes, assim, eu digo que foram os filmes que me formaram, grandes diretores como Walter Wuttini, Arnaldo Jabbour, e por aí vai, né? Mas, assim, de referência para a gravidade,
Tem Roman Polanski, né, Repulsa ao Sexo, e o Deus da Carnificina, assim, pensando enquanto espaço físico, não é? São filmes que se desenrolam praticamente em uma única locação. Tem Luiz Buñuel, o Anjo Exterminador, não é? Que as pessoas só são libertadas daquela casa, depois que a casa consegue colapsar, não é? Eles conseguem sair daquela casa. Cidade dos Sonhos, David Lynch, não é? As Boas Maneiras, do Marcos Dutra, do Narocha, Melancolia também, do Lars von Trier. E tem outros filmes do Petrus, não é? Clarice, a Mãe e Filha. Aí eu venho também filmes de locação de apartamento, de casa, Tudo Bem, do Arnaldo Jabor, Festim Diabólico, do Hitchcock. Então, Eu Sei Que Vou Te Amar, também, do Jabor, O Jantar, dentro da escola. Então, a gente passa por muitas referências de espaços físicos, né, de confinamento, né, de filmes que se passam em uma única locação, filmes com realismo fantástico, filmes sobre fim do mundo, não é, destruição, como Melancolia, e passa por outros diretores que eu admiro, que eu amo, como Pedro Almodóvar. Então a gente traz muitas referências para a gravidade. Tem uma curiosidade final, assim, que eu queria saber, das pinturas que aparecem durante o filme. E ali é o Bosch, né? Que é o Jardim das Delícias Terrenas, aquele quadro. Que a pintura, na verdade, é a criação do mundo, né? Um destaque para o céu, para o paraíso, para o inferno e tal. E ele é um pintor, né? Ele retrata muito, nessa obra, os humanos e os animais. Eles são, assim, ilustrados em posições invertidas, que demonstram muito a desordem do mundo, não é? Então, ele trata disso, essa obra, né? Então, acho que era a obra perfeita para a gente trabalhar em gravidade, o Jardim das Delícias Terrenas, que fala sobre o paraíso, e fala sobre o inferno também, não é? Que é um pouco que essas mulheres estão vivendo, não é? Um pouco dessas estruturas familiares. Então, é o Bosch.